Se você é um violonista ou está aprendendo a tocar violão, a ideia desse vídeo aqui é fazer você economizar anos andando em círculo por aí, perdendo tempo, como eu perdi quando eu comecei a aprender a tocar esse instrumento aqui, ó. Esse vídeo aqui é mais sobre mim, sobre o meu ponto de vista pessoal, de tudo que eu aprendi, a todas as minhas experiências, aprendendo a tocar esse violão aqui, esse instrumento aqui. E se você não concorda comigo, a gente vai falar sobre isso nos comentários. E a primeira coisa que eu recomendo seriamente para você é ande com um professor. Tenha um professor. O professor é a pessoa mais ideal para te ajudar, para você caminhar junto com ele. Sabe por quê? Porque todo o caminho que você pretende caminhar, esse professor já caminhou, já trilhou. Ele vai pegar você pela mão e vai no passo a passo te colocar o teu pezinho exatamente em cada pedrinha que você deve percorrer. E a coisa mais importante que vai ser apresentada para você vai ser a teoria musical. Só que é o seguinte, ó, não vai enlouquecer com a teoria musical. Aqui, nessa parte de aprender teoria musical, tem dois problemas. Existem dois tipos de pessoas que nunca vão aprender a tocar violão. Vou falar aqui agora de dois tipos de pessoas que nunca vão aprender a tocar violão e estudam, mas não aprendem. O primeiro é aquele que é apresentado a teoria e desde o primeiro dia ele não gosta da teoria, ele rejeita a teoria e ele acaba se distanciando da música, do instrumento, que é a coisa mais importante, que é a coisa que menos poderia acontecer, ele acaba fazendo, que é se distanciar da música, do instrumento e acaba até odiando a música, achando que é uma coisa complicada, né? E existe o segundo tipo de pessoas que você apresenta a teoria para ele e a teoria para ele não é difícil, ele aprende. Eu tive muitos alunos assim, que realmente a teoria foi muito simples, muito fácil, porque realmente é fácil e eles acabam até se apaixonando pela teoria, mas eles não conseguem aplicar no instrumento aquela teoria e acabam não aprendendo a tocar o violão por não saber aplicar aquilo que aprende, né? Saber aplicar as escalas, saber aplicar os acordes, o conhecimento teórico. É preferível você aprender pouca teoria, pouca coisa, se envolver com pouca teoria, mas aplicar. Na medida que você vai aprendendo a teoria, você vai aplicando, do que você aprender um monte de teoria e não conseguir aplicar nada. E aqui o meu sincero conselho é que você aprenda as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, ok? Aprenda também os acordes maiores, Dó maior, Ré maior, Mi maior, Fá maior, Sol maior, Lá maior, Si maior. Também aprenda os acordes menores e comece a aplicá-los para que a coisa flua rapidamente dentro da tua necessidade. E aqui tem uma notícia super boa para você. Saiba que você não está sozinho. Nem todos os grandes músicos eles dominam a teoria. Eles apenas conseguem passear pelo instrumento, pelo braço do instrumento e encontrar as notas que eles querem. E grandes músicos, ó, eu vou dar exemplo aqui, ó, o pessoal do Roupa Nova, o Kiko do Roupa Nova, tem muitas entrevistas dele. Quando eu soube disso, eu pensei, não é verdade, mas é verdade. Você vai encontrar aí na internet o Kiko do Roupa Nova, com grandes sucessos no Brasil inteiro, a maior banda pop do Brasil, né? Músicas como essa aqui, ó, por exemplo, ó, foi numa festa gelo e Cuba Libre, lembra? Vem na vitrola, uísque a gogô. Aí tem aquele refrão famoso. Perguntava do you wanna dance e te abraçava do you wanna dance. Lembrar você, um sonho a mais, não faz mais. Então, ele não conhece teoria, ele confessou que ele não sabe teoria, não sabe escala, não sabia muita coisa. E quanto sucesso, lembra daquela outra música famosa deles, que foi tema de novela também, ó. Confessar, sem medo de mentir, e em você encontrei a inspiração para escrever, lembra? Maravilha! Então fique tranquilo que você não está sozinho nessa. Então praticar o seu instrumento e estudar com consciência, você vai perceber que é o maior investimento que você vai fazer. Sabe por quê? Porque você vai ocupar por toda a sua vida, para o resto da sua vida. E você vai perceber que praticar requer disciplina. E aqui talvez seja o melhor momento para você aprender a diferenciar tempo de prática e tempo de tocar. Você vai perceber que tocar é diferente de praticar. Os dois são muito importantes. Quando a gente pega o instrumento para tocar, a gente fica tocando
tocando trechos de músicas que a gente já conhece, sem aquela maneira séria, sem isolando problemas, para realmente de maneira séria, bem focada, você resolver, você fica disperso. Toca um trechinho aqui, um trechinho ali, às vezes faz um acorde, faz outro acorde, às vezes faz um solinho, lembra desse, ó? E acaba perdendo o foco, porque você se empolga com aquele trechinho de música e acaba perdendo muito tempo com isso. Muitas vezes a gente usa a palavra praticar de maneira equivocada, de maneira errada. Praticar não é isso. Praticar é você tocar aquilo que você não sabe. Você pegar focado de maneira isolada e começar a dominar, repetir com muita insistência, praticando repetidamente aquilo que você não domina até você dominar. Isso é praticar. Seja uma troca de acordes, por exemplo, você tem o Dó e você tem que mudar para o Sol. E você tem um pouco de dificuldade. Então você vai praticar a mudança do Dó para o Sol. Ó. Então você fica isolado ali, ó. Seja uma troca de acordes, seja uma batida, né? Seja o que for, seja uma escala, vai tocar uma escala. Entendeu? Você pratica aquilo até você dominar. Com limpeza, com fluência, com rapidez. Então você insiste naquele trechinho ali, ó, até você dominar. Você não fica perdendo tempo, uma hora aqui, outra hora ali, daqui um pouco aqui. Você pega o violão meia hora, uma hora e acaba não tocando nada, não prospera. Você entrega o violão, depois de uma hora praticando, não prosperou, não progrediu nada. Então isso não é praticar. Praticar é focar. Dominar aquilo que você não domina. Você vai perceber que fazendo isso, você vai progredir mesmo no instrumento, vai progredir muito. E isso vai facilitar para você tocar as próximas músicas, as músicas novas que você quer tirar. Vai facilitar muito isso aí. E olha só o segredo, para facilitar o teu aprendizado, descubra qual é o método que se aplica para você, qual é a melhor maneira de você aprender a tocar violão. Existe tablaturas, existe partituras e existe tocar de ouvido. A tablatura é aquelas 6 linhas, que elas são, cada linha representa uma corda, aí você vai tocando as notas nas cordas, né? E os números aparecem ali, então é importante se aprender. Se você não sabe, tem vídeo aqui no canal ensinando você ler tablatura para fazer solos, é maravilhoso. Eu uso o tempo todo tablatura, porque tablatura é uma mão na roda para eu aqui escrever meus solos rápidos e não esquecer. Eu tenho pastas de tablaturas aí e solos que eu já havia até esquecido, então tudo ali anotadinho, é bem simples de aprender. Existe também a partitura. A partitura, ela é mais completa, só ela exige mais tempo de estudo. São aquelas figuras que representam as notas dispostas nessas 5 linhas que não são as cordas do violão. Aquelas 5 linhas não tem nada a ver com as cordas do violão, são 5 linhas para você colocar as notas. E eu já tenho aula aqui ensinando, dando uma super introdução aqui de como entender e aprender partitura. Também é um caminho maravilhoso aí. E existe você tocar de ouvido, tocar com os amigos, e eu aconselho muito você entrar numa equipe, entrar num grupo, fazer parte aí, ó, de um grupo, sendo colocado à prova, para realmente você entender. Olha, quando eu comecei a tocar junto com grupos, com pessoas, eu aprendi muito mais. Você deve andar com pessoas que sabem até mais que você, claro, para você realmente aprender, e é um super feedback. Para mim, foi um motor. O motor que me motivava a aprender mais é quando eu voltava de um grupo onde eu não tinha dado conta, ou então mesmo se eu tivesse tocado super bem e as pessoas elogiando. Então, para mim foi maravilhoso, aprendi muito
tocando em grupos. Então eu sugiro você aí, ó, montar o seu grupo aí, ó, porque realmente você vai aprender muito mais tocando com pessoas, com outras pessoas, com outros músicos. Outra coisa, olha aqui, ó, não se engane com o instrumento. Aí eu preciso comprar um violão de 10 mil reais e tal, um super, porque daí eu vou tirar aquele sonzão e tal. Ó, se você pegar o maior violonista do Brasil, eu creio que seja o Yamandu Costa, e você der um violão para ele, Tajima, Giannini, violão que for, sabe o que você vai ouvir? Você vai ouvir o Yamandu Costa tocando. Vai sair som do Yamandu Costa. Não vai sair som de quem toca mal. Porque não é o instrumento, é a habilidade, é o conhecimento, é a teoria, é a técnica do músico que faz a diferença. Então não caia nessa de eu só vou tocar bem depois que eu comprar um super instrumento. Isso não é verdade, entendeu? Essa é uma mentira que contaram para você e você está acreditando. Não é o instrumento, é você que precisa aprender, precisa dominar a teoria para você e a prática para você extrair um som, tirar um som bacana do seu instrumento. E aqui eu deixo uma dica super importante para você estudar, que é uma das melhores coisas que você deve fazer se você é iniciante, estudar o sistema Caged. Também tem aula aqui ensinando o sistema Caged, que são os 5 acordes abertos, né? O Dó, o Lá, o Sol, o Ré e o Mi. O Mi e o Ré. Então são esses 5 acordes que você deve aprender e você vai usar eles para frente. Você vai tocar o Dó, por exemplo, com esses dedinhos aqui, ó, sem o indicador, e você vem para frente, ó, uma casinha, 2 casinhas, você tem o Ré aqui, ó. Entendeu? Aí você vem mais para frente, você tem o Mi aqui, ó. Então, estude o sistema Caged, que o sistema Caged vai te ajudar muito nessa empreitada. E eu desejo, claro, bons estudos a todos vocês aí, ó. E eu quero ver o comentário de cada um de vocês aí, se você concorda com o que eu falei aí, ou se você não concorda. E se você tiver coisas para acrescentar, vai ser um prazer você compartilhar conosco aqui, tá bom? Beleza? Ó, super dica para vocês aí, ó. Pessoal, bons estudos, continua caprichando aí. Eu sou o Sidmar Antunes, estou aqui para te ajudar. E desejo que Deus abençoe muito sua vida, sua caminhada, tá bom? Sua família. E a gente se encontra no próximo vídeo, se Deus quiser. Até lá!